Fala pessoal, beleza? Meu nome é Thales Victor e seja muito bem-vindo para a nossa primeira aula onde eu vou tratar sobre Nest.js. Então aqui vai ser mais uma apresentação mesmo desse framework incrível. Gostei de falar aqui de tão incrível que ele é. Que foi o OBS aí? Tá reclamando? Acho que não tá reclamando de nada não. Mas enfim, o Nest.js ele é um framework para construção do lado do servidor, ou seja, ele é muito utilizado em back-end para construção de serviços, principalmente servidores HTTP, e para criar APIs, criar microserviços, enfim, entre outros. Ele é basicamente ele é um framework do Node.js, então ele é restrito ao Node. Acho que a maioria dos frameworks será restrito, mas enfim. O Nest.js, por que eu acho o que diferencia o Nest.js de um Express? Bem, se você lembrar, quando cria um projeto Express, você vê que você vai construindo tudo do início. Já com o Nest, não. Ele vem com muita coisa pronta e ele é opinativo, ou seja, ele define mais ou menos uma arquitetura que você tem que seguir. É claro que não necessariamente você vai seguir à risca essa arquitetura, mas a maioria das coisas ele já dá uma opinião de como seguir. Com o Express não. O Express ele tem uma arquitetura praticamente livre. Ele não chega a ser um HTTP da vida, um HTTP nativo da vida do Node, mas ele tem meio que ele é livre para a pessoa criar a arquitetura que ela quiser. Já isso pode ser um problema, isso pode ser uma solução. E aí vai depender de como vai olhar. Se você gosta de criar as coisas do zero e deixar da sua forma, isso é bom. Eu sou desses, então eu prefiro às vezes o Express do que o Nest. Mas se você vai trabalhar em grupo ou se você quer já ter várias coisas prontas e não quer ficar perdendo tempo, o Nest ajuda muito. E basicamente não define que o Express é melhor que o Nest ou o Nest é melhor que o Express. Afinal, o Nest também é construído através do Express. É claro que ele também tem a versão de ser construído como Fastify, se eu não me engano. Mas enfim, o Nest ele depende do Express e aí vai ficar a cargo de vocês quererem usar ou não. Mas vamos parar de perder tempo e vamos lá para a documentação. Bora lá. Eu tô aqui com o zoom bem alto porque quando eu coloco no YouTube, quando eu gravo vídeo fica pequeno, não sei porquê. Ah, é claro, escala, né? Mas enfim, whatever. Então aqui ele tem uma documentação bem detalhada, ou seja, se vocês lerem aqui e tiver uma noção de inglês, vai aprender muito com essa documentação, então ela é bem legal de ler. Acho que é a melhor documentação, talvez deve ter alguma melhor, para se aprender num ambiente Node. Então, cara, essa documentação é incrível. E aqui ele já fala da filosofia, fala da introdução, então blá blá blá. Mas aqui eu quero a instalação. Para instalar o Nest, basta você rodar esse comandinho aqui, ó. Eu vou copiar ele aqui. E como eu não tenho a permissão, como o meu npm não tem a opção de superusuário, eu tenho que instalar como global, eu tenho que colocar o sudo na frente. Mas antes eu quero só mostrar a versão aqui do npm. Inclusive eu acho que está até desatualizado. E aí, se vocês já tem um npm instalado aí, então é só rodar sudo e aí colocar aquele comando npm install de forma global o Nest CLI, que vai instalar a CLI do Nest. Ou seja, esperar um pouquinho aqui. Tá demorando, eu já estava até instalado ele. Beleza, esse comando de baixo aqui, ele é para criar o projeto, ou seja, essa instalação, eles criam um projeto. Só esperar ele aqui. Ele fala que é uma alternativa para instalar o TypeScript, iniciar o projeto com o Git, ou seja, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou criar aqui um projeto, vou criar aqui npm install manager, tá. Então tá. Vamos criar o projeto aqui, então nest new. O nome do projeto vai ser, vou colocar YouTube 00 Nest.js. Beleza? Ele vai, quando eu fizer isso, ele vai perguntar qual pacote eu quero utilizar. Aqui tanto faz, a maioria vai utilizar npm ou yarn. Eu particularmente estou utilizando o npm, que ele está praticamente a mesma coisa do yarn em questão de velocidade. Antes não tinha isso, o npm era mais lento que o yarn, mas hoje não está tendo tanta diferença não. Enfim, por mais que ele não terminou ainda, ele já trouxe algumas coisas interessantes para nós, que é uns arquivos que ele criou aqui. Ele criou um tal de slint, printer, readme, enfim, tem um monte de arquivos aqui. Bem, a maioria, acho que alguns já conhecem, o slint é para obrigar a formatação de código. Ele é um cara chato que fica aí
dizendo como a gente deve formatar código, ou seja, se deve utilizar aço simples, se, ou dupla, ou se deve colocar ponto e vírgula no final, ou se não deve. E ele fica enchendo o saco. Vocês vão conhecer muito bem eles, pra quem não conhece, e vai até tomar raiva. Eu tenho raiva desse carinha aqui, sinceramente. Mas voltando aqui, o Pretty, ele já é pra formatar o código. Então ele automaticamente vai formatar e talvez, provavelmente vai seguir as regras do SLint. Então quando você dá um Ctrl S lá, vamos supor, você colocou duas linhas, ele simplesmente vai apagar uma linha, ou se você colocou aspas duplas e lá não fala que quer usar aspas duplas, ele vai lá e muda para aspas simples. Enfim, acho que você já deve conhecer. O README é só um documento para falar sobre o projeto. Aqui eu tenho a CLI, o patch.json, já conhece, algumas configurações de build aqui, testconfig. Mas presta atenção nesses carinha aqui, principalmente esses 4 ou 5 aqui. Eles são os mais importantes assim para início de aprendizado, para vocês se focarem, principalmente esses 4 aqui em cima. Vou falar deles, apesar que isso daqui é um arquivo de teste, então o que ele está fazendo aqui vai testar esse controller. Então o legal do NES também é isso, ele já vem com um arquivo de teste já configurado, apesar que ele utiliza, se eu não me engano, o Jest, que eu não acho legal hoje, porque tem o Vitest que está muito mais rápido que o Jest, e eu acho que muito melhor, e enfim. Mas dá pra mudar depois, colocar o Vitest, mas caso vocês gostem do Jest, tá aí um ponto bacana pro NES. Então vou entrar lá na pasta, ele já fala aqui, entre dentro da pasta YouTube e tal, o nome do nosso projeto, e rode o comando npm run start. Só que, antes de fazer isso, só vou entrar na pasta aqui, YouTube 0, digitei aqui errado, só começar a gravar, eu não consigo, na verdade eu não consigo falar e digitar ao mesmo tempo, tem que aprender a fazer isso. Enfim, ele pediu pra mim rodar um comando npm run start, só que eu não vou rodar esse comando, e eu vou falar agora por quê. Eu vou dar abrir com o VS Code aqui, então code ponto, pra quem não conhece esse comando aí, abre na pasta, certo? E eu vou abrir esse arquivo aqui chamado patch.json, que eu acho que vocês já sabem o que é. E eu tenho aqui um monte de scripts, ele traz um monte de scripts aqui. E bacana que eu tenho um script de desenvolvimento, tenho debug, tenho produção, tem script de lint para formatar, script de teste, enfim, tem um monte de script aí, script de build. Mas ele pediu para mim usar esse script aqui, start. Eu não vou utilizar ele porque ele é um script assim pra... ele não tem essa flag aqui, watch, que quer dizer que quando eu fizer uma alteração no código, esse watch aqui ele vai ficar escutando. Watch é escutar ou ver? Acho que é ver, sei lá. Mas ele vai ficar vendo ou escutando o nosso arquivo ser alterado. Então por isso que em vez de utilizar o start, eu vou utilizar o start dev. E aí eu poderia nem precisava ter entrado nesse arquivo, que poderia estar colocado um npm run, que ele vai mostrar aqui os nossos scripts aqui para nós utilizarmos, para quem não conhece aí. Mas como eu quero, já entrei, então npm run start dev. Ok, ele vai fazer um monte de compilação aqui. Ele já startou no servidor, só que ele não colocou nenhuma porta, provavelmente a URL vai ser localhost, é óbvio, né? Não é tão óbvio não, às vezes pode usar o IP, mas enfim, whatever. Então vai ser em localhost, e para mim saber qual que é a porta que vai startar, eu venho aqui no main.ts, e aqui ele fala a construção do servidor, então ele vai construir na porta 3000. Na verdade ele vai usar a porta 3000 para se comunicar. E se vocês quiserem mudar aqui, eu não vou mudar, pode ser 3000 mesmo. Eu vou fechar aqui, já estava testando o trem. Vou entrar aqui em localhost, em vez de ser 3000, e vai ser 3000. E ele já está com na cara da gente um hello world. Então vamos saber de onde está vindo esse hello world. Certo? Quando eu entro na aplicação, uma das primeiras coisas que vem, além de muitas outras coisas, eu não vou falar de coisas terceiras, assim, de coisas que estão rodando por trás do NES, não tem necessidade disso por enquanto, talvez teria no futuro, mas a primeira coisa que ele vai bater é nesse add controller, ou seja, quando eu faço uma requisição, ele vai simplesmente chegar nesse ponto aqui. Então,
Quando eu vim aqui no navegador e acessei a porta localhost 3000, lembrando que todo navegador, quando você acessa uma página, ele vai utilizar o método get para isso. Então, na verdade, eu não sei se tem como utilizar outros métodos, mas pelo que eu testei, ele não só sabe fazer get. Então, não que tenha um fetch lá, mas enfim. Então ele vai fazer um get nessa rota aqui, ó, na rota 3000, ou seja, vamos lá o nosso servidor HTTP, colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. Então eu vou colocar aqui http localhost na porta 3000. Quando, lembrando que isso aqui não é um barra, deixa eu colocar assim, que eu acho que fica melhor para nós, né? Só formatar aqui, eu já vou começar a falar. Mas não é assim, vai cagar. Então, quando eu... Foi mal aí, gente. Então, quando eu acesso o nosso servidor... Olha tanto que esse é excelente. Eu falei que ele é enjoado, vocês não estão acreditando em mim. Então, quando eu acesso o domínio aqui, entre aspas, basicamente eu estou acessando essa parte aqui, ó, essa rota aqui. Se eu vir aqui, posso ver uma coisa legal. Ele é uma classe que ele está utilizando um decorator chamado controller, agora eu vou falar disso, que simplesmente tem um serviço injetado, que é o app service, e aqui eu chamo esse serviço. Só que, se eu entrar aqui nesse this.appService.getHello, lembrando, se vocês não conhecem Solid, acho que é a coisa mais importante que você deve saber antes de tentar aprender o Nest. Mas enfim, eu vou continuar aqui já suspeitando que você sabe Solid. Então se eu entrar aqui no app service, ele vai entrar nesse arquivo aqui. Poderia clicar nele, ou poderia apertar o Ctrl e clicar aqui, para quem não conhece. E basicamente ele tem uma função aqui dentro dele, chamada getHello, que retorna um string, olha o tipo aqui, retorna um string. Não, na verdade o tipo de retorno é um string, foi mal, desculpa aí. Mas o retorno, ele vai retornar uma string, ou seja, enfim, é o que eu acabei de dizer. Mas enfim, o que acontece? Quando eu chamo esse getHello aqui, ele vai chamar o nosso serviço getHello, que ele vai retornar o que? Um string. E qual é o nome desse string? Hello World. Se eu vir aqui no navegador e olhar aqui, ó, Hello World. Bacana, né? Então se eu mudar aqui, ó, vem cá e colocar aqui Olá Mundo, até agora em português, vim aqui no navegador e atualizar a página, ele vai fazer a mesma requisição get para aquela rota lá e vai achar Olá Mundo. Agora eu vou falar mais do controller, só por enquanto. E é que eu não preciso retornar só um texto, eu posso retornar um objeto JSON. Só que eu não vou retornar um JSON como eu faria no Express, que eu teria que colocar lá um response, pode escrever não, ponto status. Acho que eu não vou tirar esse status aqui, não seria conveniente falar dele agora. E aí eu teria que usar a função, deixa eu só dar um retorno aqui, vou colocar aqui, eu teria que utilizar aqui o return response JSON, e aí eu colocaria aqui, deixa eu utilizar da mesma forma que eu utilizei dali, que aí vai ficar bem melhor. E aí eu teria meio que utilizar isso, aí eu colocaria aqui sei lá, uma mensagem Olá Mundo. Olá Mundo. Deixa eu escrever não. Então eu teria que fazer meio dessa forma. Só que, olha só a vantagem do Nest. Eu não preciso chamar a função JSON ou algo do tipo. Eu simplesmente coloco um objeto e coloco um message dizendo Olá Mundo. Só que ele vai dar um erro aqui. Por que ele vai dar um erro? Tipagem. Então, em vez de ser um string aqui, eu poderia colocar poderia tirar a tipagem, eu não preciso tipar. Ou poderia colocar um object, ou simplesmente criar uma interface aqui, interface, declarando que get hello props teria uma message, que o tipo dela é um string. E vim aqui, vou colocar o ponto de vírgula aqui para não parar de reclamar, e vim aqui e tipar. Mas eu não vou falar de tipo agora, então não interessa. Vou colocar só um object aqui mesmo, só para não falar que eu não tipei nada. Então ele está retornando aqui hello. O que ele está reclamando? É o excelente novamente, mexendo o saco, porque eu não coloquei aspas duplas. Bem, eu tenho
ele já vem com o Pretty aqui, e porque não está configurado, vou dar um Ctrl Shift, vou dar um format, deixa eu ver aqui, format com, eu vou utilizar o Pretty é o seguinte, se eu salvar aqui, não funcionou, tô passando vergonha aqui, calma aí que agora nós vai sair dessa coisa aqui, format document, por que não? Por aqui, format document, configure, é o seguinte, acho que eu não tô com o format on save, deixa eu ver aqui em settings, format, é bom que você até aprende aí, aqui on save, editor, suspense code, parece estar ativo, format on, não tá, então vou só habilitar essa função aqui, editor, format on save, fechar, dar um Ctrl S aqui, provavelmente não vai funcionar, então vou dar um format document, format document com, configure default, pretty é o seguinte, e não funciona por, não, alguma coisa está errada, vai estar errada mesmo, format com, agora foi, então se eu salvar aqui, agora sim está formatando, porque eu tava colocando, tava certo também, eu tinha que habilitar aquela opção, mas eu tava colocando um ponto e vírgula aqui, sendo que dentro de um objeto, aí não ia dar nunca. Mas enfim, quando eu vim aqui no navegador e atualizar, foi mal por essa demora, ele não vai trazer nada, sério? Não vai mesmo não, porque o controller tá falando que está retornando um string, mas na verdade eu tenho que retornar um objeto. Se eu salvar agora, ir lá pro navegador e atualizar, ele vai trazer aqui um JSON, olha só que massa, em nenhum momento eu tive que declarar que ele era um JSON. Ele simplesmente trouxe a mensagem aqui. Se eu quisesse retornar um HTML, simplesmente eu colocaria um string aqui, porque eu acho que é muito raro de acontecer, nunca vi algum doido fazendo isso. Cuidado aí com o XSS, pra não levar um XSS aí, tá? Então eu vou colocar aqui olá mundo e salvar. Olha só que massa, na hora que eu atualizar a página aqui, ele vai continuar com o JSON, porque eu não coloquei. Vamos tirar essa tipagem, que eu acho que ela já está atrapalhando. Vou colocar aqui como tirar a tipagem aqui, certo? No controller também vou tirar essa tipagem e salvar. E aí se eu atualizar aqui, ele vai retornar um HTML. Se eu inspecionar aqui, podemos ver que ele tem um H1 aqui. Ou seja, quando eu retorno, automaticamente alguma coisa, o Nest.js, ele já entende como ele tem que ser retornado. Isso é muito legal. Beleza. Agora eu vou falar das rotas e métodos. Para quem deve ter uma noção aí de HTTP ou HTTP, HTTP por mais frescos, que nem eu, sabe o que é um GET, um POST, um DELETE, um UPDATE. Se não sabe, acho que deveria ter uma noção disso. Mas eu posso importar esse método aqui do Nest Common, que no caso eu já tenho aqui o GET importado, então eu vou importar o POST, o DELETE, tenho o patch e o put. Tem todos esses métodos aqui, eu não vou falar deles hoje, só vou falar do get post, que é o mais comum. E aqui eu tenho uma rota aqui, já tem uma rota pré-criada de um método get. Se eu quisesse criar uma nova rota, o que eu teria que fazer aqui? Vamos supor do tipo get. Eu colocaria um decorator get aqui, colocaria uma função, vamos supor que ela vai pegar os dados do usuário, então bandeira. Não vou inventar nome por enquanto. Vamos inventar assim, user ID. Por que eu não posso inventar? E aí eu posso retornar aqui um dados. Então vamos retornar aqui um name, vai ser Thales, um ID vai ser ID, não precisa. Vamos colocar um ID aqui bonitão, ó. Eu vou jogar esse carinha pra cima e eu vou colocar aqui um age. Adivinha quantos anos que eu tenho? 89, isso mesmo, acertou, garoto. Vamos colocar em número aqui pra usar um número, né? E eu vou colocar aqui aqui vou colocar aqui false. Então, ou seja, eu estou utilizando vários tipos aqui, então utilizei um string, número, false. Se eu vir aqui e atualizar para nossa página aqui, olha só que beleza, não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque eu tenho dois métodos get aqui. E qual que ele vai pegar primeiro? Ele sempre vai pegar o método que eu declarei aqui em cima. Thales, eu quero ter mais de um método get. Como é que eu teria que fazer?
dentro desse decorator get aqui, eu teria que colocar aspas, barra, a rota e declarar a rota que eu quero acessar. Então, vamos colocar aqui user, vamos colocar user mesmo. E aí eu teria que reacessar essa rota. Aí na hora, quando eu acessasse a URL, em vez de eu receber aqui o nosso hello, eu simplesmente, se eu acessar novamente essa URL aqui, vou colocar até aqui, vou colocar só uma seta aqui, hello. Quando eu acessasse essa rota aqui, barra user, ela vai me retornar os nossos dados. Então ela vai retornar aqueles dados que eu declarei lá. Se eu vir aqui no navegador, colocar barra user, olha só o que vai acontecer. Ele vai retornar os dados. Ou seja, dentro desse get aqui, eu posso colocar um string, e essa string vai ser a nossa rota. No Express, quando você utiliza lá o app.use, você simplesmente tem que declarar o barra aqui na frente. No Nest eu não preciso, eu posso deixar assim, ou posso tirar o barra, que ele já automaticamente vai completar para mim. Certo? Olha que legal. E aí, se eu quisesse fazer um method post, como é que eu teria que utilizar? Eu teria que vir aqui, @post. Antes de falar disso, só um minuto que eu acabei esquecendo. Perceba que os meus dados estão vindo diretamente do meu controller. Como eu faria para pegar esses dados do meu serviço, que seria o correto? O controller tenta entender que é só um portão onde eu vou direcionar para o meu serviço ser consumido, ou seja, qual serviço eu vou consumir. Então, não é função do controller ficar salvando em banco de dados, não é função do controller fazer verificações se o usuário já existe, essas coisas. No máximo que ele vai validar alguns parâmetros, enfim, mas não é função do meu controller fazer isso. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou copiar todos esses dados aqui, dar um Ctrl X, no caso recortar. Vou lá no meu serviço, criar uma função, e eu vou colocar aqui, sei lá, get user informations. Vou criar aqui essa função e eu vou colocar aquele retorno aqui dentro. Se eu perceber aqui, ó, o meu serviço está sendo injetado no meu controller. E se eu vir aqui nessa função que eu já tinha e colocar um this.appService, que é o meu serviço que está sendo injetado, .get user informations, eu vou simplesmente pegar da mesma forma as minhas informações. Então eu salvei, se eu atualizar aqui a página. Ah tá, porque não está funcionando. Tem que declarar o return aqui. E aí, se eu atualizar, tá aí os nossos dados, beleza? Certo. O que eu ia falar? O method post. O method post, para me declarar um method post, eu simplesmente falei post 3 vezes e agora foi a quarta. Então, para me colocar o post, eu simplesmente eu simplesmente coloco um decorator aqui com um post e coloco abre e fecha parênteses. E aí, como eu já não tenho nenhum post aqui que está na rota raiz, eu posso deixar ele vazio aqui mesmo, mas se eu quisesse, por exemplo, um post na rota user.create, então eu teria que acessar http localhost, deixa eu só copiar aqui, tirar isso aqui, já não vai. Eu teria que acessar localhost 3000 /user /create, mas eu vou deixar assim, tanto faz por enquanto. Isso daqui eu só quero mostrar a arquitetura. Para mim colocar um post aqui, eu simplesmente tenho que colocar uma função, e essa função eu vou colocar create user, que eu nem sei que e aí eu tenho que chamar um serviço. Porém, se eu vou trabalhar com o método post, ele está reclamando das aspas aqui, ó. Estou falando que esse seguinte é uma tentação. Beleza, para mim colocar métodos dentro do post, ou colocar parâmetros, eu tenho que consultar a documentação, que pra falar a verdade nem eu lembro. Então aqui no foi mal aí. Então aqui no controllers, se eu consultar aqui na documentação, é até bom que eu mostre a documentação aqui onde está. Eu tenho aqui o controller declarando get, então esse daqui já conhece. E aqui ele tem a pegar requisição aqui, request. Mas eu não quero isso. Deixa eu ver aqui. Onde tá? Eu posso receber parâmetros, então legal. Agora eu vou te mostrar o parâmetro aqui, mas eu quero body. Body. Aqui, ó. Então aqui ele declara aqui como criar usar o body. E aí eu preciso importar o body lá do Nest Common.
declarar ele dentro da função e não dentro do decorator, eu presto bastante isso, criar um objeto e o tipo que esse objeto representa. Então vamos colocar aqui, eu vou primeiro importar o body, então está importado aqui. Eu preciso declarar o body dentro da função, lembrando que eu poderia colocar o body em outros métodos, get, user, mas o mais comum é colocar em post. Então eu vou colocar o body aqui, esse decorator, para me decorar um objeto, que eu vou colocar user data, e aí eu posso tipar esse user data, só que eu não vou tipar, vou dar um console.log user data, não é data não. Então o que vai acontecer aqui? Quando eu acessar essa rota e colocar um JSON, um body, basicamente ele vai logar esses dados que nós colocarmos aqui. Como o navegador não tem a função de fazer método post, então não que não dê para fazer com fetch, mas quem é o louco que vai querer fazer isso? Eu vou utilizar um client HTTP próprio para teste de back-end, que é o Insomnia, mas você pode usar o Thunder Client, que é muito comum também. Vou utilizar o Insomnia aqui, que eu acho mais organizado. Deixa eu só aumentar a fonte, para quem não sabe, vem aqui em Preference. Aqui eu vou duplicar aqui, vamos colocar 15. E aqui eu posso colocar 16. Acho que ele atualiza automaticamente, só fechar. Beleza, aqui no body eu vou colocar um JSON aqui. E simplesmente eu vou colocar aqui, name vai ser Thales. Beleza, e sei lá, ID 0, deixa eu só colocar mais uma informação aqui, created, não, como vai dar trabalho, agora eu não vou utilizar o created, só, tá bom, vocês não vão precisar mais que isso não, e aí ele tá reclamando aqui que eu não coloquei aspas no nome aqui, beleza, agora eu preciso declarar a rota, então no HTTP localhost, que é a nossa URL, e aí eu tenho que colocar a nossa rota aqui, então vai ser /user, tirar esse hello daqui, bora. É a formatação do Insomnia. Formatação não, uma renderização. User /created. Create, tá indo. Create. Se eu fazer a requisição aqui, ele vai dar um 201 criado, mas não vai acontecer nada aqui porque eu coloquei para logar aqui. Se eu quisesse que aparecer aqui, como é que eu faria isso? Simplesmente eu daria um retorno aqui. Vou até tirar esse console log, que eu acho até mais bonito fazer um return. Salvando aqui e fazendo novamente a requisição. Olha só, eu enviei os dados e ele me devolveu os mesmos dados. Interessante, né? Para que eu vou utilizar isso, Thales? Na verdade, só estou testando, só estou mostrando como é que funciona o fluxo. Então, agora eu posso pegar esses dados aqui e utilizar ele no nosso serviço. Então, aqui no nosso serviço, eu vou criar aqui uma lista, então posso até declarar aqui const, no caso users, eu teria que tipar, mas users é igual a um array, vou colocar ele como privado, private users, e eu vou simplesmente criar um método aqui, create user, e aí eu vou chamar nossa função, nosso método aqui, this.users.push, para criar nosso usuário. E eu preciso receber uns dados, então eu vou receber user data request, vou colocar esse nome, eu vou colocar ele como n, porque eu não quero tipar ainda, e eu vou colocar user data request. Ou seja, deixa eu só esconder essas funções aqui, que eu não estou utilizando, só para ficar mais claro. Eu criei uma função aqui no serviço, que ela vai ter uma lista aqui que é declarado meio que global, não global assim, nesse serviço aqui, e aí basicamente eu tenho uma função que ela vai receber dados e ela vai salvar eles. Beleza, no nosso controller, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente chamar aquele serviço nosso. Então, como é que eu chamo o serviço? Para novamente aprender a injeção de dependência. Então, this.appService.create user, passando o user data. Como é só um parâmetro, não tem problema aqui ser user data e aqui ser user data request do cachorro que subiu a rua e virou a esquina. Não vai ter diferença nenhuma, mas vou copiar aqui só para manter o padrão. Talvez alguém que está iniciando aí pode dar uma confusão aí e depois xingar a minha mãe. Então, minha mãe é uma boa pessoa, tá bom? Vamos continuar aqui. Se eu vir aqui e colocar, não vai retornar nada, porque nada vai acontecer. Porém,
eu não vou conseguir mexer nisso. Por quê? Porque como está em memória, vai ser meio difícil trabalhar com isso. E o que eu vou fazer aqui então? Aqui nesse Get User Informations, eu vou colocar aqui Get All Users para pegar todos os usuários. E aqui no Return, em vez de eu retornar esse objeto, eu vou retornar essa lista aqui, ó, Users. E aí, como ele é privado, this.users. Beleza? Certo, agora aqui não é essa função mais. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui o método get, que eu vou pegar um all users, que é uma função aqui, users, e aí simplesmente aqui eu vou colocar um this.return this.allUsers, appService.allUsers, get allUsers, e vou salvar aqui, certo? Se eu vir aqui no nosso Insomnia, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar o nosso usuário. Então vou acessar essa rota post aqui, criar, mudar um send, vai dar criado, isso aqui não vai mudar em nada. Porém, para mim olhar isso, eu vou criar aqui uma nova requisição, HTTP request, vou pegar mesmo o URL aqui, só que eu acho que não está naquela rota, então eu tenho que mudar. Vamos ver se vocês ficaram bom, qual rota eu tenho que utilizar, /user, certo? Porque eu quero acessar esse método aqui. Beleza, se eu vir aqui, ele criou nosso usuário aqui normalmente. Agora, se eu vou voltar aqui na API e colocar ID 1, e aqui eu vou chamar de John, de Helena, My Chemical Romance. Não sei se é assim que se escreve, mas tá bom. Vou salvar aqui. Ele vai dar um criado. Se eu vir aqui e dar um send novo, olha só, ele já está registrando. Ou seja, eu tenho uma mini API já construída com esses métodos aqui. Então eu não vou falar mais deles, porque eu vou deixar para outra aula. Mas com isso já dá para entender mais ou menos da estrutura do Nest. Então agora eu vou resumir aqui. No Nest eu tenho um carinha chamado Controller. Lembrando que eu vou resumir os mais importantes de início. Eu tenho um carinha chamado Controller. Esse Controller ele define as nossas rotas. E ele vai direcionar para onde a requisição vai ir, para qual serviço ela vai consumir. Então ele é meio que um portão. Já o nosso serviço, ele meio que vai fazer uma ação de trabalhar com aqueles dados e fazer alguma coisa neles. Ele não chega a ser um repositório onde ele vai mexer no banco de dados, daí eu vou deixar para outra ocasião, outra hora. Mas ele vai pegar esses dados que vai receber do controller e vai trabalhar neles. E aí ele vai devolver para o controller esses dados. E o controller vai devolver para o nosso cliente, para quem fez a requisição. Então, por hoje é isso. Mais pra frente eu vou trazer aulas melhores, vou começar a fazer roteiro. Simplesmente essa aula é um teste que eu estou querendo fazer. Mas até a próxima aula, eu vou falar mais sobre parâmetros, enfim, vai ser legal. Então, te vejo até mais.